Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 9 de maio. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Acais é ímpio e os Círios afligem-no. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Estou sempre explicando que é da descendência de Davi, mas a Bíblia diz pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Ezicri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes, presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados. Vou ler de novo o versículo 13 do capítulo 28 do segundo livro das Crônicas. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos,
depois voltaram para Samaria. Acais busca o socorro dos reis da Assíria e não acha. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Observe como eles eram chegados à idolatria. Isso provocava ira a Deus. Comentário meu. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo número 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mais uma vez, lembrando que era da descendência de Davi. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira.
Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Zinri e Jeiel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao 1º do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do 1º mês acabaram. Então entraram para dentro Continuando a leitura do versículo 18, do 2º livro das Crônicas, capítulo 29. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar.
E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E, acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podia esfolar a todos os holocaustos. E não podiam esfolar a todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém. Porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais,
dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, e conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele. O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a Páscoa dos pães asmos, 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Glória a Jesus! Quando o povo se humilhou, quando o povo se consertou, quando o rei Ezequias tomou decisão de realizar a Páscoa do Senhor,
que não era realizada há muitos anos, já não se realizava mais. Aquela Páscoa que era para ser realizada em todos os anos. Então agora eu vou reler esse versículo 27 do segundo livro das Crônicas, que eu achei lindo. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Glória a Deus. Então a oração de Ezequias e do povo chegou diante de Deus. Que a nossa oração possa estar chegando diante de Deus. Que nós estejamos com os nossos corações quebrantados, que estejamos em obediência a Deus. Durante todo o tempo, o povo de Israel errava, se arrependia, Deus perdoava, eles adoravam os deuses dos outros povos, das outras nações, provocava ira a Deus, morria muita gente, mas Deus estava sempre dando mais uma oportunidade. Você que está ouvindo essa leitura, eu te pergunto, quantas oportunidades Deus já tem te dado? Quantas oportunidades Deus tem me dado? Eu sou grata a Deus por hoje ser uma pessoa de 77 anos. Estou fazendo esta leitura pela madrugada. Hoje são 16 de setembro de 2020. Já é a quarta leitura que eu gravo da Bíblia e ela tem no meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com. Eu espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Muito obrigada, o meu abraço e até a próxima leitura, se Deus quiser, que será no dia 10 de maio. Eu peço desculpas por algumas falhas, a minha garganta não anda muito boa, mas eu não desisto da leitura, não. Eu não paro, eu vou continuar, porque é mais um projeto que Deus colocou no meu coração. Fazer a leitura da Bíblia no plano anual, na ordem sequencial. Então fica aqui o meu muito obrigada, Deus te abençoe, compartilhe esta leitura com outras pessoas, nos ajude a semear a poderosa palavra de Deus. Obrigada.